Muito bom dia, boa tarde a todos e boa noite para os que talvez poderão acompanhar a noite. Prontos, amados, estamos aqui na nossa segunda sessão, estamos a falar sobre a viagem, essa primeira série dos ensinamentos, falando sobre a viagem. E como pronto, foi partilhado na primeira sessão, para os que não tiveram oportunidade, podem bem acompanhar a primeira sessão. Nós estamos a falar da viagem e chegamos a definir que há uma viagem como humano. Nós nos encontramos num processo que é definido como uma viagem que vai de 0 até uma idade específica, dependente da forma que Deus definiu para cada um de nós. E da mesma forma, nós também chegamos a entender que há uma outra viagem, que é a viagem espiritual. Essa viagem começa quando? Começa no momento em que nós recebemos Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador. Mas há uma coisa no qual havia necessidade de insistir ou definir, que é simplesmente o conceito, a filosofia que é apresentado relacionado a esse processo, a essa viagem no qual nos encontramos, essa viagem da fé. Então, muitas das vezes, o que é apresentado é que o foco, a finalidade dessa viagem é simplesmente o céu. Por quê? Porque você recebeu Cristo como Senhor e Salvador e ali, pronto, já não tem mais nada a fazer. E a única coisa a fazer é simplesmente se esforçar de se manter santo, se esforçar de fazer isso, aparecer nos cultos para não perder o céu. É preciso jejuar para não perder o céu, é preciso isso, é preciso aquilo. E é muita loucura, é muito estúpido às vezes, desculpa lá a expressão, a forma em que a pessoa entende ou interage com essa perspectiva. Pronto, já estamos salvos, pronto, somos salvos, e uma vez salvo, há alguma coisa que é preciso que nós chegamos ao ponto de entender. O que eu gostaria de que todos nós chegássemos ao ponto de entender que Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão perfeito. Antes da queda do pecado, Adão não precisava da salvação porque ele foi criado perfeito. O porquê da salvação? A salvação foi importante. A salvação passou a ser importante quando, no momento em que o Adão pecou. Então, havia necessidade para Deus procurar uma forma de recuperar o homem que está perdido. Então, qual é o mecanismo que Deus usou? O mecanismo que Deus usou para recuperar o homem que se perdeu era simplesmente introduzir a salvação. A salvação é esse meio através do qual Deus resgata, Deus tira o homem do posicionamento, do estado em que ele se encontrava. Então, é ali que nós conseguimos ver, Deus vai introduzir a salvação e nós chegamos ao ponto de explicar bem isso. Porque uma das palavras usadas na língua hebraica que fala do pecado é simplesmente desviar-se do propósito, definindo que o homem se encontrava num trajetório, pronto. E logo depois, o pecado quer dizer que uma vez que ele pecou, o entendimento é que ele desviou-se do trajetório. E qual é o mecanismo? O mecanismo é preciso introduzir a salvação como um meio através do qual vai ser resgatado o homem que se desviou, enfim, que ele consegue voltar no trajetório inicial, não para ir no céu. Ele não é resgatado para voltar no trajetório inicial, para ir no céu, não.
Mas ele é resgatado para voltar no trajetório inicial, para trabalhar nos propósito de Deus ligado à vida dele. E ali é um problema. O grande problema que se encontra lá é o quê? O grande problema que se encontra lá é o facto em que, uma vez nós salvos, e que nós passamos, é que uma vez que você ajuda alguém nesse processo da salvação, deixa-se alguma coisa na cabeça dele que a única coisa pelo qual ele foi salvo é só para ir no céu. Isso é errado, isso não é bíblico. Isso não tem cabimento bíblico. Por quê? Porque Deus criou cada um de nós com um propósito. Deus ligou a vida de cada um de nós com um propósito. Há um propósito específico de Deus ligado à vida de cada um de nós. Então, o que acontece é o quê? O que acontece é que, uma vez que no momento estabelecido por Deus, nos cruzamos com o Evangelho, a palavra de Deus, toca o nosso coração, vivemos essa mutação espiritual do nosso homem interior e se identificamos como cristãos, a partir daquele momento começa uma nova caminhada. Começa uma nova caminhada. E essa caminhada não é para ir no céu, mas essa caminhada é para trabalhar nos propósitos de Deus ligado à nossa vida. Então, isso sim é o maior desafio. É o maior desafio para todos nós. E se nós conseguimos entender essas coisas, acho que vai ser muito bom. Eu não gostaria de decepcionar muitos, mas eu consigo acreditar que há um homem que diz isso, o meu pai espiritual tem dito que o céu é bom para os que têm plano de morrer amanhã. Então, para você que não tem plano de morrer amanhã, acho que o céu não é bom para ti. Amém? Se Deus que queria, desejava nos criar para viver no céu, creio eu que Ele podia nos criar anjos. Desculpa, Ele podia nos criar anjos, mas Ele não nos criou anjos, Ele nos criou humanos. Então não há essa pressa de ir no céu, eu não vejo a pressa de ir no céu. O problema é que nós, uma vez salvos, o grande problema é combater uma filosofia que já está lá. É uma filosofia que faz parte do entendimento de muitos. E essa filosofia nós precisamos combater aquilo com força, para que nós chegamos ao ponto de entender que é uma responsabilidade ligada à vida de cada um de nós. Uma vez salvos, há uma grande responsabilidade. A responsabilidade não é o céu. Amém? Mas a responsabilidade é trabalhar nos propósitos de Deus ligados à nossa vida. Então, isso sim é a nossa preocupação. Queremos nos afastar desse entendimento. Queremos nos afastar dessa forma de ver e começar a definir uma forma de fé, uma forma de ver diferente da forma anterior que nós tínhamos. E trabalharmos na execução de tudo que são os propósitos, de tudo que são os planos de Deus ligados à nossa vida. E se nós conseguimos ler a palavra de Deus, e o que é que nós conseguimos ver? O que a Bíblia nos mostra, por exemplo, no livro de Gênesis, estamos aqui, a Bíblia diz, a partir do versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. É um texto interessante, posso ler de novo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, o que nós conseguimos ver aqui é o processo que aconteceu
quando Deus criou o homem. No livro de Gênesis 1:26, a Bíblia diz: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. O que é que nós conseguimos ver aqui? Nós conseguimos ver aqui é que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E se nós no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó, e depois de Deus formar o homem do pó, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem. Mas bem sabemos que Deus não respira para viver. Então, se Deus não respira para viver, o que aconteceu? Qual é o entendimento relacionado a esse texto aqui, quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem? Ele que não respira para viver. Então, é para dizer que quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, nós respiramos oxigênio. E o que circula em nós é isso. Então, Deus, na mesma, soprou o que circula nele, o que lhe define como Deus, que faz dele Deus. Então, é isso. Essa potência, a definição interior dele, é o que ele tirou dele e soprou no homem. E a Bíblia nos diz que o homem se tornou uma alma vivente. E o que nós conseguimos entender é que o homem, quando pecou, ele não perdeu a salvação. Por quê? Porque o homem não precisava da salvação. O homem, quando pecou, o que ele perdeu era simplesmente a imagem de Deus. Era simplesmente o que lhe tornava a representação de Deus perante a criação. Deus soprou e Deus precisava de um elemento que seria visto como a sua representação. E o que acontece é que o homem, logo depois de receber esse sopro, ele podia ser identificado pela criação como que? Como olha o nosso Criador, olha quem carrega a marca do Criador, que somos nós. Então, o que acontece é que quando o homem pecou, o que o homem perdeu era simplesmente a imagem de Deus. E o que nós conseguimos ver, lendo no texto de Lucas, estamos no livro de Lucas, Lucas 19:10, acho que é um texto que todos nós conhecemos. A Bíblia diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Esse texto aqui não há erro nesse texto. E se nós lemos aqui a resposta que Cristo deu, a dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar não os perdidos, os pecadores não. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Trata-se de uma coisa. O que é que Cristo veio buscar e salvar? Simplesmente a dimensão de Deus perdido no homem. Essa dimensão da imagem de Deus que funcionava no homem, mas que o homem perdeu, é o que Cristo veio buscar e salvar.
Então, o processo da viagem no qual nos encontramos não tem como foco a salvação, não. Uma vez salvo, sim, há uma outra preocupação. Uma vez salvo, a preocupação agora já não é salvação, porque a gente já está salvo. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que estamos sentados com Cristo nos lugar altíssimo. Se nós estamos sentados com Cristo nos lugar altíssimo, então isso quer dizer que o céu já não é uma preocupação para nós. Por quê? Porque nós somos aqueles que estão com Cristo sentados nos lugar altíssimo. Por quê? Porque o céu é nosso por direito. O céu não pode ser uma preocupação, precisamos jejuar para ir no céu, precisamos não sei o que, fazer isso por medo de perder o céu. Não, isso é estúpido, isso não tem sentido. Mas nós precisamos confrontar esse lixo que foi colocado em nós. Por quê? Porque há uma necessidade de nós entendermos que o céu é nosso por direito. Uma vez salvo, uma vez que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, você é salvo. Você se torna um cidadão do céu. O céu é seu por direito. Já não precisa se preocupar para ir no céu, não. O céu é seu por direito. Então, se a salvação deixa de ser uma preocupação uma vez salvo, se o céu já não é uma preocupação uma vez salvo, o que é que passa a ser uma preocupação? O que passa a ser uma preocupação é o que estamos a falar aqui. Caçar a imagem de Deus que Adão perdeu. Isso sim é o que passa a ser a nossa preocupação. A nossa preocupação agora é tentar procurar a Deus, caçar a Deus, para poder alcançar essa dimensão da imagem de Deus que foi perdido em Adão. É o que Cristo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, a dimensão de Deus que se perdeu no homem. Então, isso sim é a definição da nossa viagem. A definição da nossa viagem é uma viagem no qual nos encontramos num processo no qual a definição desse processo é simplesmente capturar cada vez mais Deus no nosso processo. Capturar cada vez mais Deus a cada dia que passa. Eu quero capturar mais Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero uma dimensão de Deus que se manifestou, que já perdemos. Mas essa dimensão se encontra lá. Essa dimensão se encontra em Cristo. É por isso havia necessidade que Deus disponibilizasse o segundo Adão, que é o Cristo. Por quê? Porque o que é a dimensão da imagem que foi perdida em Adão, é essa dimensão da imagem que nós encontramos em Cristo. Então, o nosso processo como cristão, como filho de Deus, é esse processo no qual nós estamos aqui num trajetório específico, procurando trabalhar para a execução de todos os propósitos de Deus ligado à nossa vida, mas nessa perspectiva do quê? Da pessoa que é definido como uma imagem de Deus. Eu preciso caçar a dimensão da imagem de Deus e trabalhar nos propósitos de Deus ligado à minha vida. O que nós conseguimos ver é que Adão carregava a imagem de Deus e trabalhava para a execução dos propósitos que Deus tinha ligado na vida dele. E nós precisamos carregar a imagem de Deus, trabalhar nesse processo de caçar essa dimensão da imagem de Deus, perdido em Adão, mas manifestado em Cristo, caçar essa dimensão, esse processo, essa dimensão da imagem, para que nós tenhamos a capacidade de trabalhar para todos os propósitos que Deus ligou à nossa vida. Isso sim é o que tem que nos tirar sono. Isso sim é que tem que nos tirar paz. Isso sim é que tem que manter a nossa perspectiva, mudar a nossa forma de ver. Não é o céu. O céu não pode ser a preocupação para nós. Precisamos esquecer o céu.
Porque uma vez salvo, pronto, o céu já é um direito, o céu já é o nosso direito. E agora sim, há uma outra preocupação, há uma outra necessidade. A outra necessidade é o quê? Trabalhar para a execução de todos os propósitos de Deus ligados à nossa vida. Eu quero caçar Deus na minha vida. Eu desejo a qualquer custo essa dimensão da imagem de Deus que foi perdido em Adão, mas que se manifestou em Cristo. Eu preciso carregar essa dimensão da imagem. Nos encontramos nesse processo, como estamos a falar da viagem, nos encontramos nesse processo, um processo no qual trabalhamos buscando a Deus para reproduzir essa dimensão da imagem, mas na mesma buscando a Deus para trabalhar na execução de todos os propósitos de Deus ligados à nossa vida. Caso contrário, se nós não chegarmos ao ponto de entender esses ABC da fé, a única coisa que nós passaremos a fazer seria simplesmente permanecer turista dominical. Há muita gente que são turista dominical, turista das igrejas e tal. Vai nessa igreja, sai daquela igreja, vai numa outra igreja. Não há progresso, não há avanço, não há crescimento, não há nada. É bebê há 5 anos, é bebê há 10 anos, continua a beber 20 anos na fé, mas é bebê sem base, sem estrutura, sem nada, mas é bebê porque ele tem o entendimento torto, o entendimento que não tem cabimento bíblico. Então nós precisamos mudar essa perspectiva, redefinir a nossa forma de ver, redefinir a nossa perspectiva para que nós chegamos ao ponto de entender a necessidade ligada a esse processo da viagem no qual nos encontramos. Vamos tirar essa perspectiva do céu. Vamos entender que não, o céu é nós para a direita. O nosso direito é ir no céu. Já recebemos Cristo como Senhor e Salvador por direito. A Bíblia diz que estamos sentados com Cristo no lugar altíssimo. O céu já não é uma preocupação porque é um direito. Então a única coisa que passa a ser uma preocupação agora é sim trabalhar, caçar essa dimensão da imagem de Deus perdido em Adão, mas manifestado em Cristo. E a segunda coisa, trabalhar para a execução de todos os propósitos de Deus ligados à nossa vida. Que Deus nos abençoe. Obrigado.